Vamos lá para nossa quarta aula sobre o desenvolvimento humano. Hoje é a nossa penúltima aula. A próxima vai ser o último conteúdo e a revisão para a prova, tá? Essa área de conhecimento da psicologia estuda o desenvolvimento do ser humano em todos os seus aspectos, né? Como o aspecto físico-motor, intelectual, afetivo, emocional e social, desde o nascimento até a idade adulta. O desenvolvimento humano refere-se ao desenvolvimento mental e ao crescimento orgânico. O desenvolvimento mental é uma construção contínua que se caracteriza pelo aparecimento gradativo de estruturas mentais. Aspectos do desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano ele tem sido abordado a partir de 4 aspectos básicos, que é o aspecto físico-motor, aspecto intelectual, aspecto afetivo emocional e aspecto social. Queria só explicar para vocês a respeito do desenvolvimento humano. O que? Que dentro da psicologia, para que surgisse essa disciplina, como que surgiu? Eles começaram a fazer estudos, pesquisas, tentando identificar características, fizeram com um grupo grande de pessoas, de vários países, e aí varia de cultura para cultura, tá bom, gente? Essas características aqui que eu vou falar ao decorrer da aula hoje. Então, há lugares, esses estudos, essas pesquisas são baseadas em evidências, Ou seja, eles pegaram um número X de pessoas, de crianças de faixa etária de 0, por exemplo, a 5 anos, para investigar, ver quais características eram comuns, tudo isso através de observações, de pesquisas, e aí surgiu o desenvolvimento humano, tá? Não quer dizer que seja algo generalizado e universal, porque vai variar, De repente, crianças, por exemplo, do Brasil têm características de 0 a 5 anos específicas, e crianças lá da Índia, por exemplo, até tem algumas características também específicas, mas vai variar outras questões, como por exemplo a questão da aprendizagem, do intelecto, devido à questão da cultura, tá bom? Vamos lá, o aspecto físico-motor. Refere-se ao crescimento orgânico, a maturação neurofisiológica, a capacidade de manipulação de objetos e de exercício do próprio corpo. Por exemplo, a criança ela leva a chupeta à boca ou consegue tomar a mamadeira sozinha por volta de 7 meses, porque ela já coordena os movimentos das mãos, Então, esse aspecto físico-motor, refere-se à estrutura física da criança, E também a questão de quando ela vai começando a fazer os seus movimentos, vai engatinhar, vai pegar as coisas, por exemplo, brinquedos menores, brinquedos maiores, ela vai começando a se desenvolver nesse sentido, a fazer coisas que antes ela não conseguiria fazer sozinha. O aspecto intelectual é a capacidade de pensamento, raciocínio. Por exemplo, a criança de 2 anos que usa um cabo de vassoura para puxar um brinquedo que está debaixo de um móvel, ou o jovem que planeja os seus gastos a partir de sua mesada ou salário, Então aqui já é a capacidade de pensamento, de raciocínio, que o ser humano vai desenvolvendo, Que ele citou esse exemplo de 2 anos. Mas hoje em dia, gente, a gente vê que as crianças nessa faixa etária são bem espertinhas, São bem desenvolvidas. Aspecto afetivo emocional. É o modo particular de um indivíduo integrar suas experiências. É o sentir, a sexualidade faz parte desse aspecto. Por exemplo, a vergonha que nós sentimos em algumas situações, o medo em outras, a alegria de rever um amigo querido. E quando a gente fala de sexualidade, a sexualidade ela diz respeito à forma como nós nos relacionamos, tá bom? Com o sexo oposto.
Aspecto social. É a maneira como o indivíduo reage diante das situações que envolvem outras pessoas. Por exemplo, em um grupo de crianças, no parque, é possível observar algumas que espontaneamente buscam outras para brincar e algumas que permanecem sozinhas, né? Então, é a forma como nós nos relacionamos com outras pessoas, com um grupo de pessoas, tá bom? Esse aspecto social, geralmente, ele é mais estudado, né, e observado nas crianças dentro das escolas, né? E aí tem alguns autores, eu separei aqui algumas teorias, não todas, tá? Pelo menos as principais, para explicar para vocês do desenvolvimento humano, tá? Lembrando que cada autor ele vai ter uma perspectiva diferente sobre o desenvolvimento humano. A teoria do desenvolvimento humano de Jean Piaget, através de estudos, de pesquisas, de observações, né? Ele criou aqui esses estágios, divididos por faixas etárias, né? Então, o estágio sensório-motor, ele é de 0 a 2 anos. As capacidades desenvolvidas nessa fase são os sentidos e a manipulação de objetos e a permanência do objeto, né? Então, essa fase de 0 a 2 anos é a fase onde a criança vai explorar os sentidos dela, né? O que ela olha, o cheiro, né? Das coisas que ela sente. Ela vai tentar manipular aquilo que agrada a ela, né? O estágio pré-operacional. Estágio pré-operacional, de 2 a 7 anos. Imaginação e memória. Compreensão sobre a ideia de passado e futuro. Então, quem está fazendo isso? Por favor, pode desligar o seu microfone? Vamos lá. Nesse estágio pré-operacional, a capacidade que é desenvolvida na criança de 2 a 7 anos é a capacidade de imaginação. É por isso que a gente vê nas escolas que as professoras exploram muito histórias, contam muitas histórias para as crianças, né? E aí nessa faixa etária é desenvolvida essa capacidade delas de imaginar as coisas, de idealizar, né? De memorizar. Né? Por isso tem muitos joguinhos, né, nessa fase de desenvolvimento, jogos de memória, né, e outros mais, para desenvolver essa capacidade. E elas começam a entender, né, sobre a ideia de passado e futuro, né? Vai, até mesmo na escola, a criança de 2 a 7 anos vai estudando a questão da quantos meses tem um ano, né? Todas essas questões de passado, do que vai acontecer, tudo isso aí é nessa fase de 2 a 7 anos, segundo Jean Piaget. O estágio operacional concreto, 7 a 11 anos. Nessa faixa etária, o quase pré-adolescente já, né? Ele é consciente sobre os outros e eventos externos. E ele tem o início do pensamento lógico. Então, nessa fase aí do desenvolvimento, é a fase que a criança desenvolve muito, né, a consciência não somente dela, porque digamos que até aos 7 anos ela tem aquela consciência só de si, né? E aí, a partir dessa faixa etária de 7 a 11 anos, ela vai começar a ter uma consciência sobre o outro, né? E ela vai despertar o interesse por estar com outras pessoas, né? Que não sejam apenas os pais, né? Ou a família, mas também as pessoas, né? De fora, de outros lugares onde elas frequentam. E início do pensamento lógico, né? É aqui onde a criança vai começando a formar, né, a própria opinião dela sobre as coisas. Estágio operacional formal, de 11 anos ou mais em diante, né? É capaz de usar a lógica para resolver problemas, planejar o futuro e ver o mundo ao redor, né? Então, de 11 anos em diante, né, pré-adolescente já, né, vai usar essa sua capacidade lógica, né, de resolver problemas, né, de se planejar quanto ao futuro, né, vai começar a vivenciar, né, tomar as próprias decisões, escolher o que quer, o que gosta, enfim.
As fases do desenvolvimento psicossexual de Freud. Lembrando que Freud, né, eu falei na aula anterior, né, que ele foi médico, né, e psiquiatra, né, e ele se preocupou em investigar, né, além dos 3 sistemas, né, das instâncias da personalidade, ele também criou essas fases do desenvolvimento. Fase oral. Essa fase vai do nascimento até 1 ano. No primeiro estágio do desenvolvimento da personalidade, a libido é centrada na boca do bebê. Isso significa que nesta fase da vida, seus prazeres são orais ou orientados para a boca, como sucção, mordida e amamentação. Então, na fase oral, que é de 0 a 1 ano, Freud dizia que a libido, né, o desejo da criança estava somente na boca, né, de 0 a 1 ano. O prazer dela está na boca. Fase anal, de 1 a 3 anos. Segundo Freud, nesta fase, a libido se concentra no ânus e a criança sente grande prazer em defecar. Freud acreditava que esse tipo de conflito tende a surgir no treinamento do uso do vaso sanitário, no qual os adultos impõem restrições sobre quando e onde a criança pode defecar, né? E aqui eu gostaria de exemplificar, né? Por exemplo, nessa fase de 1 a 3 anos, é a fase que o prazer dela está no ânus, né? Segundo Freud. E alguns pais, né, às vezes nessa fase de desenvolvimento humano, tende a fazer brincadeiras com a criança, né, quando ela faz cocô, fala eca, né, e às vezes a criança começa a reprimir, começa a achar que o que ela está fazendo, cocô, é algo ruim, quando na verdade o cocô ele não é algo ruim. O cocô ele simbolicamente significa a criatividade da criança, né, foi algo que saiu dela, né, que o prazer dela está naquilo. Então o ideal é que não se fale eca quando a criança está fazendo cocô, né, porque é algo que ela criou, que é dela, e os adultos têm que respeitar, né? Afinal, esses adultos também um dia foram crianças, né? Por que, gente, que não é bom ficar falando eco? Porque você falando eco, você vai estar, reprimindo a criança, reprimindo um prazer que é dela, né? Isso pode comprometer a criatividade da criança. Fase fálica, 3 a 6 anos. A sensibilidade agora, na fase fálica, se concentra nos órgãos genitais, e a masturbação em ambos os sexos se torna uma nova fonte de prazer. A criança ela toma consciência das diferenças anatômicas sexuais que desencadeiam conflito entre atração erótica, ressentimento, rivalidade, ciúme e medo. Freud chamou isso de complexo de Édipo nos meninos e complexo de Electra nas crianças. Então, nessa fase de 3 a 6 anos, o que é esse complexo de Édipo, né? É como se fosse uma fase em que o menino ele tem uma paixão pela mãe, uma preferência pela mãe, e a menina tem uma preferência pelo pai, tá? Então, era isso que Freud queria dizer com relação a essa fase. Que é a fase onde a criança está se descobrindo o corpo dela, né? Ela se toca, às vezes, para entender, para saber o que é aquilo, porque há uma curiosidade nessa fase, tá? Vamos lá. Fase de latência. De 6 anos à puberdade. Latente significa oculto. Isso significa que nesta fase não há mais desenvolvimento psicossexual. Freud pensou que a maioria dos impulsos sexuais é reprimida durante o estágio latente. Assim, a energia sexual é reprimida durante o estágio latente. Assim, a energia sexual é sublimada. Isso quer dizer que grande parte da energia da criança é canalizada para o desenvolvimento de novas habilidades e a aquisição de novos conhecimentos. E nesta fase, as brincadeiras são feitas em sua maioria com outras crianças do mesmo sexo. Então, geralmente nessa fase é uma fase que poucas crianças lembram, poucos de nós, né, nos lembramos o que nós vivenciamos nessa fase de 6 anos, porque é como se fosse uma fase oculta.
E é uma fase onde os desejos sexuais eles são reprimidos, tá? Então, nesse caso aqui, o interesse da criança vai para outras coisas, para o desenvolvimento de habilidades. Ela vai buscar compreender o que ela gosta, né, em relação aos estudos. É uma fase onde a criança ela centra a energia dela na escola, né, e nas próprias habilidades dela. Fase genital. Puberdade para o adulto. É um momento de experimentação sexual adolescente, cuja resolução bem-sucedida é estabelecer um relacionamento amoroso com outra pessoa nos nossos 20 anos. O instinto sexual é direcionado ao prazer heterossexual, ao invés do prazer próprio, como no estágio fálico, né? No estágio fálico, o prazer é nele mesmo, na própria pessoa, né? E aqui na fase genital já é canalizada para uma outra pessoa, né? Que desperta esse prazer. Adolescência. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência é um período da vida no qual acontecem diversas mudanças físicas, psicológicas e comportamentais que começam aos 10 e vai até os 19 anos. Mudanças físicas. É o período de um acelerado crescimento da estatura. O corpo do adolescente ele muda tão rápido e tão radicalmente que não dá tempo para que ele se acostume com as modificações. Começam a aparecer os chamados caracteres sexuais secundários nas meninas, o surgimento das mamas nos meninos, o aumento dos testículos em ambos, o desenvolvimento dos pelos pubianos. As características psicológicas da adolescência. Maurício Knobel é um dos estudiosos dessa questão. E aí ele reuniu pesquisas para tentar definir essas características, né? E ele percebeu que nessa característica do desenvolvimento, que é a adolescência, há uma busca de si mesmo e da identidade, né? Nós buscamos responder quem somos nós, né? Há uma tendência grupal, geralmente o adolescente ele tem interesse por estar em um grupo, por estar com os amigos e menos com a família. E tentar ser inserido em algum grupo, né? Ele precisa entrar em um grupo para se sentir parte, para se sentir aceito e para que haja uma identificação. Há uma necessidade de intelectualizar e fantasiar. Fantasiar questões em relação ao futuro, o que é da vida, começa a pensar, né? Sobre a sua futura profissão, por exemplo. Né, ou se vai casar, se não vai, todas essas questões. Crises religiosas, deslocamento temporal, evolução sexual do autoerotismo, a heterossexualidade, atitude social reivindicatória, né? Então, esses últimos aqui que eu li, gente, o que isso quer dizer, né? Que o adolescente nessa fase, além dele já entrar em crise, por exemplo, na identidade, para descobrir quem ele é, né, ele vai ter essas crises religiosas, né? Por quê? Porque de repente os pais dele têm uma religião X e os amiguinhos da escola dele, né, já tem uma outra religião. E aí ele começa nessa fase a começar a argumentar entre a religião dos pais e dos amigos, por exemplo, né? E aí começa às vezes esse choque, tá? Deslocamento temporal é uma fase que o adolescente gosta muito de já não mais estar em casa, né? Mas estar procurando outros locais para estar, né? E há essa evolução sexual do autoerotismo, ou seja, né, como a gente viu na fase lá do desenvolvimento de Freud, né? Quando é criança, o prazer, né, está nele mesmo, no próprio corpo. Na adolescência já se começa, né, a ter um interesse por alguém do sexo oposto, né? E aí vem toda a questão dos hormônios, né, nessa fase do desenvolvimento e é muito forte. Atitude social reivindicatória. Por exemplo, os adolescentes, né, eles têm essa característica de, por exemplo, se eles acreditam em algo, né, de algum grupo social, algum tipo de movimento, né, eles vão tomar os valores daquele grupo
X para eles, eles vão ficar reivindicando, né? Vão se achar os donos, né, do mundo, da verdade. Então, o adolescente tem muito isso, de achar que só eles são certos e que só os pais erram. Contradições sucessivas em todas as manifestações de conduta. Então, ora o adolescente fala uma coisa, fala que quer uma coisa e daqui a pouco ele já faz uma outra coisa, né? Por isso a questão da contradição de conduta, né? Então, ora ele fala uma coisa, mas faz outra. Separação progressiva dos pais, né? Uma fase em que os pais às vezes têm muita dificuldade, né? Porque o adolescente já começa a ter curiosidade por algumas coisas e às vezes tem dificuldade, né, de conversar com os pais. E eles começam a se afastar dos pais, preferem conversar com os amigos, com alguém que entenda eles, que compreenda e que aceite eles, né? Mas há casos que não, né? Há casos que os pais conseguem, né, conversar, né, com seus filhos, né? Mas, gente, há sim essa separação, tá bom? O interesse deles já vai para a questão mais das amizades, tá? Constantes flutuações do humor. Então, o adolescente, um dia ele vai acordar muito bem, feliz da vida, no outro dia ele vai acordar super mal, não tá bem, né? Uma pequena coisinha já é dita como se o mundo tivesse acabado. Então, é muito intenso. As emoções de um adolescente, elas são bem intensas, justamente por eles estarem nessa crise, né? Saindo do corpo de uma criança, entrando no corpo de um adulto e tentando se entender. Quando uma pessoa se torna adulta? Pela definição jurídica, na sociedade contemporânea existem marcadores. Há definições jurídicas da vida adulta. Aos 16 anos, o jovem pode votar. Aos 18 anos, né, maioridade penal e tira a carteira de motorista. E aos 18 anos pode se alistar nas Forças Armadas. Pela definição sociológica, uma pessoa se torna adulta quando ela já se torna responsável por si mesma, ou escolher uma carreira, ou casar e se formar uma família. E pela maturidade psicológica, depende de realizações, como descobrir a si próprio, né, gente? Então, hoje em dia, há muitas crianças em corpo de adulto, né? Há pessoas que às vezes conquistaram muitas coisas na vida, mas não conquistaram essa maturidade psicológica, né? Não passaram por uma maturidade, ainda estão no processo, né? E é na idade adulta jovem que se assenta a base para o funcionamento físico de todo o restante da vida, né? Então é nessa fase do desenvolvimento, né, que o adulto ele vai tomar decisões que vão ecoar por toda a vida, né? Então, a idade, né, aliás, essa fase adulta, né, é uma fase de grandes decisões, né? Decisões que implicam responsabilidade, né? E que implica a responsabilidade de todo o restante da vida da pessoa, né? Daquilo que ela vai colher lá na velhice dela, por exemplo. Aspectos do desenvolvimento físico e da saúde. Adultos jovens geralmente estão no auge da força, da energia e da resistência. Então, você que está nessa fase, né, entre os 18 a 30 anos, já ainda é considerado um adulto jovem, né? Então, você está no vigor, no auge da sua força. Também estão no auge do funcionamento, né, sensório-motor, né, de sensações, de fazer várias coisas, né, habilidades, enfim. Em meados dos 20 anos, a maioria das funções corporais elas estão plenamente desenvolvidas. Então, é a fase que você mais tem que se cuidar, né? Cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação, para que quando você chegar na velhice, você pelo menos evite doenças mais graves, né? Influências comportamentais sobre a saúde. Que influências são essas, né? Nutrição, obesidade, atividade física, tabagismo, uso e abuso de substâncias. Então, a forma como a gente cuida, né, se comporta hoje em dia, como a gente se alimenta, como eu acabei de falar, né? Se você fuma, né, se você bebe muito,
tudo isso vai ter consequências no teu físico, né, futuramente. E até mesmo pessoas que, quando fala que usa abuso de substância, até mesmo pessoas que às vezes já tem 20 anos, mas tomam remédios, né, muito fortes já, né. E tem gente que infelizmente que tem uma compulsão por remédio e toma remédio, né, demasiadamente. Isso pode provocar, né, problemas severos. Tá, voltando. E aí, depois disso, eu comecei a perceber, ela começou a soltar algumas coisinhas, né? Começou a pegar um bonequinho, ela já mudou a brincadeira dela. Ela saiu daquele armário, foi brincar com outras coisas, né? Com uma varetinha e tal, né? E aí eu percebi nas sessões que ela sentia falta da mãe dela, né? Porque ela falou assim em uma sessão, né? Olha, ela falou pra mim que um dia ela chegou chateada na sessão falando da mãe dela, que a mãe dela era uma... Ela até errou a palavra, mas ela quis dizer que a mãe dela era uma vadia. Aí eu... Tá, né? Uma criança, mas deixa ela falar. Eu acho que ela ouviu alguém falando isso, né? E ela repetiu na sessão, né? Porque ela dizia, né, que a mãe dela não ficava com ela. E aí ela falou assim, olha, teve uma vez que você não brincou comigo. Ela falou comigo, né? E eu disse, eu sei por que você prestou atenção nisso. Foi porque a sua mãe não brinca com você. E eu brinco com você e você sente falta disso. E aí ela chorou na sessão, né? Porque a mãe dela estudava, trabalhava, passava muito tempo fora de casa, ela passava mais tempo com o pai dela, né? E aí, depois, né, em outras sessões, ela foi mudando as brincadeiras dela, né? Ou seja, ela saiu daquela fase que ela estava do desenvolvimento dela de fixação, que é uma fase de dependência, né? E aí por isso que veio o sintoma, né, da compulsão alimentar. E aí ela começou a ter outras brincadeiras. Por exemplo, ela disse que chegou uma vez, ela deitou lá num tapetezinho, né? E ela disse que sonhou que um menino beijava ela. E aí eu entendi, né? Porque ela estava com 4 anos, então ela já estava indo para 5. Então ela já automaticamente ela saiu daquela fase que ela estava presa do desenvolvimento, que era a fase oral, e ela começou a ter essas fantasias, né, de um menino beijando ela, que já ia entrar no complexo de Édipo. E aí, gente, o que é possível a gente perceber, né, que no caso dessa criança, dessa paciente, né, ela tudo tem um significado, né? Então, se a mãe dela, assim, na devolutiva, a mãe dela falou que ela tinha melhorado muito, que ela já não estava comendo muito como antes, que ela estava mais tranquila, né? Não estava tão ansiosa. E aí, na devolutiva, eu falei pra mãe dela, né? Falei, olha, ela sente muita falta de você. Né? Então, aquela comida que ela enfiava pra dentro dela, né? Que era um sintoma, na verdade, aquela comida representava a mãe dela. Porque ela queria ter a mãe dela perto dela, né? Ela estava sentindo a necessidade de ter a mãe com ela. E a mãe dela começou a falar, nossa, né? É verdade. Né? E ela falou que ela realmente tinha essa dificuldade de brincar com a filha, porque os pais dela não brincavam com ela e ela estava repetindo a mesma coisa com a filha. Né? E aí ela disse que ia tentar, né, brincar, né, ter mais tempo com a filha, né? E aí foi assim que foi encerrado, né? A criança teve uma melhora. Né? Então, gente, por isso que é importante, né, a gente cuidar dessa da nossa vida, né, da nossa saúde, da nossa alimentação, né? Pessoas que fumam muito, né? Infelizmente vai ter uma consequência, né? Pessoas que tomam muita medicação, muitos remédios, às vezes nem precisa, sente uma dorzinha de nada, fica se automedicando, né? E o remédio, ele tem, né, os efeitos colaterais, né? Drogas também, né, gente? Então, pessoas que não cuidam da saúde, infelizmente, no futuro, vão ter que enfrentar doenças bem graves, né, e severas. Modelo de desenvolvimento cognitivo, do Shire. O estágio realizador de 20 a 30 anos, os jovens adultos não adquirem mais o conhecimento por seu próprio valor. Eles utilizam o que sabem para perseguir objetivos, como a carreira profissional, família, independência, posição social. O estágio responsável, que é no final dos 30 ao início dos 60. Pessoas de meia idade estão preocupadas em resolver problemas práticos associados a responsabilidades com os outros, como membros da família ou empregados. Né? Então, geralmente nessa fase, né, final dos 30,
É a fase que os seus pais às vezes já estão chegando já estão na fase né, do idoso, estão doentes e aí, às vezes, né, sempre que tem alguém da família que fica responsável, né, porque às vezes nem todo mundo pode, né, cuidar daquele idoso, né, então essa fase geralmente dos 30, né, final dos 30 é isso, né, cuida dos pais, tem essa responsabilidade com a família, né. E o estágio executivo de 30 a 40, que é a meia idade. As pessoas são responsáveis pelos sistemas sociais, como organizações governamentais ou comerciais, ou movimentos sociais, e lidam com relacionamentos complexos em múltiplos níveis. Então, nessa fase, né, às vezes o interesse da pessoa está ligado mais né, a questão profissional, né, a fase que as pessoas estão crescendo, subindo na carreira, né, conseguindo outros cargos. Lembrando que o desenvolvimento ele se dá pelo viés físico, cognitivo, né, ou seja, a forma como eu aprendo as coisas, como eu me aproprio das informações que o mundo me fornece, e psicossocial. Né, e aí eu fiz aqui algumas perguntinhas, né? Como está atualmente o seu desenvolvimento? O físico. Será que eu tenho feito algo para ter uma vida fisicamente saudável? Se sim, o que eu estou fazendo? Né? Professora, eu não tenho tempo, não tenho dia para fazer academia, né? Mas você pode fazer uma caminhada, né? Se não, o que falta para eu começar, né? Tem pesquisas aí que falam que quando a pessoa ela vai caminhar e ela vai com alguém, com uma companhia, aquilo serve de incentivo, né? Então, se você tem dificuldade de começar sozinho, né? Tem pessoas que não, que já conseguem, né? Mas se você tem essa dificuldade, você pode chamar alguém, né? Pra ir com você, né? Vamos ir pra uma academia e tal, né? Eu vou contar o meu exemplo, gente, né? Em 2019, eu tinha passado um bom tempo sem ir pra academia, sem fazer atividade, né? Eu era bem ativa, assim, eu fazia arte marcial, que era jiu-jitsu, né? E fazia academia e corria e tinha tempo, né? Só que quando começa a faculdade, o seu tempo já reduz, principalmente no final, de começa os estágios, né? Que eu acredito que vai chegar a época de vocês, se vocês já não estão, né? Em alguns estágios. E aí eu decidi, né, fazer academia e eu comecei com uma amiga, né? E aí depois levei minha mãe, levei minha tia, as vizinhas. Aí passou uns 3 meses, todo mundo desistiu, só ficou eu. Né? Mas eu entendi, não, eu preciso fazer por mim, né? E eu continuei. Então, às vezes, se você, né, se sente desanimado, chame alguém para ir com você, para dar uma corrida, para fazer atividade, gente. É muito bom, né? Porque a atividade física, ela te ajuda a dormir melhor, né? Ela evita dores nas articulações e infinitas coisas. Cognitivo. Eu estou conseguindo acompanhar os estudos do curso como eu acho que deveria, né? Por isso que eu perguntei pra vocês, né, aqui no início, né, o que vocês estavam achando da aula online, né, gente? Porque sabemos que, como vocês são do período da tarde, né, antes vocês estavam presentes na sala de aula, né, e agora não. Agora vocês estão aqui na plataforma, né, então, né, como será que está sendo essa experiência para vocês, né? Será que vocês estão conseguindo acompanhar, né? Porque quem pode participar da aula participa, né? Nem todo mundo pode ter acesso, né, à internet, tem um problema no celular e não dá, né? E trabalha também, enfim, né? Mas é uma questão de organização, né, gente? De lembrar o porquê que vocês estão aqui no curso, por que você está fazendo no curso, né? E aí já vem a questão da intencionalidade, né? Eu estou fazendo esse curso, qual o propósito? Eu quero realmente ser um técnico de enfermagem? Eu quero ser um bom técnico, né? Se eu quiser ser um bom técnico, eu vou ter que estudar. Vou ter que estudar, porque senão as pessoas que forem os pacientes de vocês, que vocês forem acompanhar, infelizmente elas vão sofrer na mão de vocês, né? Porque não estudaram como deveria ter estudado no curso, se dedicado, né? Psicossocial. Será que eu encontro-me emocionalmente equilibrada? Será que eu estou equilibrada? Ou será que eu estou sentindo que eu estou estranha, que eu já não sou como antes, que as coisas estão fugindo do meu controle e quando foge isso mexe comigo, né? Será que quase toda semana eu realizo encontros com amigos e familiares? Gente, eu acredito que essa pandemia mexeu muito, né, com todo mundo.
E claro que há aquele medo, né, aquele receio de visitar algum parente, né, e tudo mais, mas a gente tem outros meios, né, de procurar, mesmo que distante, sentir, né, a sua família, né, pelos vídeos chamadas, né. Então, é isso que eu queria, gente, que vocês refletissem um pouquinho como que vocês têm cuidado de vocês, né, do físico, né, do cognitivo, dos estudos de vocês, né. Em outras turmas, né, que eu dei aula, muitas pessoas perderam pessoas, né. Teve uma aluna que ela perdeu o esposo, né, bem na minha disciplina, e ela ficou assim bem abalada, né, mas ela conseguiu, né, mesmo abalada ela conseguiu, né, fazer os trabalhos, fazer a prova, né, tirou nota boa, né, e até chega a falar, nossa, ela foi uma guerreira mesmo, né, porque tem pessoas que não, às vezes não conseguem, né, gente, fica tão abalada que não tem vontade de fazer mais nada, e aí mora o perigo de entrar numa crise de depressão. Vamos lá, idoso. Eu amo essa fase, eu acho uma fase muito linda, né, a fase que já é o fim da vida, né, gente, quem não tem uma vozinha, um vozinho, né, quem tem, aproveite, tenha paciência, né, porque eles voltam a ser criança, né, e eu não tenho mais nenhum rumo, meu tudinho, né, mas eu sinto muita falta. O envelhecimento é definido como um conjunto de transformações que ocorrem com o avançar da idade. É um processo inverso no desenvolvimento humano, né? Então, quando é criança, você está na evolução, né? Quando está chegando na idade, né, do idoso, né, é o contrário, né? Por isso que fala aqui na senescência, né, ou seja, na velhice, é involução, é o contrário, né? O envelhecimento é definido como um conjunto de transformações que ocorrem com o avançar da idade. É um processo inverso no desenvolvimento humano, enquanto que na infância é evolução, né, na velhice é involução. Mudanças físicas. As mudanças físicas comuns incluem perda de coloração, de textura e de elasticidade da pele, o branqueamento dos cabelos, diminuição da estatura, comprometimento ósseo, tendência a dormir menos. A maioria dos sistemas corporais costuma continuar funcionando bem, mas o coração torna-se mais suscetível à doença, a capacidade de reserva do coração e de outros órgãos vai diminuindo, né, gente? Então tudo vai diminuindo. Por isso que é importante você cuidar de você hoje, agora, o quanto antes, né? Para que você chegue nessa fase, né, você não morra de uma forma que você sabe que você poderia ter esse cuidado, né? Claro que todo mundo um dia vai morrer e vai ter doenças, né? Mas o quanto você puder cuidar de você para melhorar, para você chegar nessa fase, né, pelo menos um pouco bem, né, é importante se cuidar, se cuide. Saúde mental. As doenças ou transtornos reversíveis são depressão, alcoolismo, entre outras doenças, incluindo algumas formas de demência. E são reversíveis porque podem ser curadas através de um tratamento adequado. As doenças irreversíveis, como o mal de Alzheimer e o mal de Parkinson ou a demência de fato múltiplo, podem apenas serem amenizadas através de medicação adequada, mas não há cura. Por isso elas são irreversíveis, né, gente? Então, a alimentação, né, essas doenças que são irreversíveis, como Alzheimer e Parkinson, né, a demência também, é possível você evitar essas doenças com a boa alimentação e cuidando muito bem de você, né, gente? Pessoas que não se alimentam bem, infelizmente, né, às vezes compromete, né, nossas atividades cerebrais. Desenvolvimento cognitivo. Quando avaliado o nível cognitivo, fica evidente o seu declínio. Tal problema se acentua através de comportamentos que contribuem negativamente para o bom desempenho da cognição da pessoa idosa, como o distanciamento do convívio social e familiar, depressão, estresse, o uso indevido de medicamentos e os problemas de ordem emocional e nutricional. Então, a gente, geralmente, né, nessa fase de desenvolvimento,
o desenvolvimento cognitivo ele já fica um pouquinho, né, comprometido, né, a capacidade de aprendizagem. Por isso que é importante, eu vou falar aqui nesse slide, né, por isso que é importante que os idosos eles tenham atividades, né, para ocupar o tempo, né, enfim. Tendo em vista o comprometimento intelectual do idoso, faz-se necessárias sugestões de atividades onde possam ser trabalhadas as habilidades perceptivas e de memorização destes indivíduos. Estudos comprovam que estímulos diretivos adequados têm demonstrado resultados positivos com o sujeito aprendente da terceira idade, fazendo com que estes não só recuperem competências cognitivas perdidas, mas até para superar os seus limites anteriores, né, gente? Então, hoje em dia a gente vê que tem muitos forrozinhos, né, para senhores, senhoras, né, tem vários centros aí, tem um centro de idosos, né, se eu não me engano, ali na estação, né, tem os asilos também que eles fazem, né, atividades, né, com os idosos. É importante, gente, porque é uma fase que eles precisam ocupar a mente e procurar desenvolver habilidades que com o tempo eles vão perdendo. É um estágio de desenvolvimento em que as pessoas reavaliam as suas vidas, fecham situações deixadas em aberto e decidem como melhor canalizar suas energias e passar seus dias ou anos restantes. Alguns querem deixar aos descendentes ou ao mundo as suas experiências ou corroborar o significado de suas vidas. Outros querem apenas curtir os seus passatempos favoritos ou fazer coisas que não fizeram quando jovens. E aí, gente? Como é que a gente está planejando a nossa velhice, né? O que a gente vai fazer quando a gente chegar nessa fase? A gente já pode começar a pensar desde já, né? Se organizar. E é isso, gente. Encerramos a aula de hoje.